sempre faz no início da aula. Onde é que eu utilizo integração por partes? A gente tem aí nossa integral, tem como utilizar essa técnica de integração. Perceba aqui, ó, que a gente tem um limite de integração A e B. Isso daqui, como vocês assistiram na aula, saiu de uma integral. Como isso saiu de uma integral, isso também está aplicado em A e B. Menos uma integral aí que sobrou, que geralmente a gente vai ter que resolvê-la de novo, por partes, ou por substituição, ou por outro método, também é aplicada aí nos limites de A até B, certo? E a gente viu também que para evitar trabalhando com esse monte de letra, a gente simplifica aqui chamando a F como U, a G de V, então a G' de X, D de X vai ser o nosso D de V, e aí chega nesse formato aqui. E aí, como eu já citei na aula, existe uma frase que eu vi no filme, que é um dia eu vi uma vaca vestida de uniforme, para a gente não esquecer mais essa nossa formulazinha, né? A frase é bem louca, ninguém nunca viu isso, mas ajuda aí nessa memorização dessa forma da integração por partes. E aí a gente falou ainda de um método, na verdade é uma decoreba, né? A gente sabe disso, para não esquecer a ordem com que a gente vai pegar o U. Eu já falei também na aula para vocês o seguinte, que eu, na minha época de estudante, eu não utilizava esse LIAT. Eu vim conhecer através de alunos, porque não é necessário. Mas, se você tiver, pode economizar alguns segundos lá do seu cálculo. O que significa esse LIAT? É a ordem com que você vai escolher a sua funçãozinha U. Quanto mais distante aqui, ó, quanto mais distante é a que você não vai buscar. Se você tiver uma algébrica, ou seja, um polinômio, e tiver uma exponencial, imagina aí que, sei lá, você tem uma x mais 1 ao quadrado, exponencial de x, d de x. Gente, eu estou pegando uma integral que está vindo na minha cabeça. Nem sei se ela, de fato, vai poder ser resolvida pelas técnicas de integração ou não, certo? Então, estou supondo uma integral aqui, uma função que seja aí, sei lá, integrável. E aí, quem é que a gente escolheria primeiro? Está aparecendo duas funções. Uma é o polinômio x mais 1 ao quadrado e a outra é a exponencial de x. Quem está mais próximo do L? É essa daqui, né? Que é a função algébrica. Quem está mais distante é a exponencial. Então, nesse caso aqui, essa função seria a nossa U. E essa daqui, na verdade, é de x, d de x, seria o nosso d de v. Então, basicamente, a gente vai ter que reconhecer dessa maneira aí. Então, o primeiro exercício nosso tem o seguinte. Eu tenho duas funções. Quem é que vai ser a nossa U e quem é que vai ser a V? Lembra que sempre a gente forma uma tabelinha, certo? Então, vamos lembrar aqui, vou escrever aqui de novo um liatezinho, inicialmente, para a gente não errar. Quem é que vai ser a funçãozinha que a gente vai tomar aí como U? A gente vai precisar de U, vai precisar de U, vai precisar de D de V e vou precisar também de quem é V. Percebe que o L está primeiro, que é de uma função logarítmica, né? Então, o U vai ser exatamente ln de x mais 1. Exatamente. O que está sobrando na função, no caso x ao quadrado d de x, vai fazer parte do nosso d de v, né? Então, vai ficar aqui x ao quadrado d de x. Volta aqui. Quem é o nosso d de u? Ou seja, eu vou derivar isso. Todo mundo sabe aí, né? Que a derivada seria 1 sobre x mais 1 vezes a derivada do que está dentro. Mas a derivada de x mais 1 é o próprio 1, né? Então, vai ficar isso daqui, d de x. Beleza. Quem é agora o nosso v? A gente encontrou que d de v era x ao quadrado sobre 2. O que a gente vai se perguntar? Quem é a função que, quando eu derivo, dá x ao quadrado? Perceba que a gente está aplicando aí a integral de uma função. É o que a gente está querendo buscar, né? X ao cubo
sobre 3. Beleza. Descobri todos os itens que a gente precisa. Agora a gente vai escrever lá, né? Então, a gente vai ter aí que é a integral de x ao quadrado ln de x mais 1 d de x, ou seja, nosso UdV é igual a UV, portanto, x ao cubo sobre 3 ln de x mais 1, coloquei o v, menos integral de v du. Percebe que no v tem um terço aqui que é uma constante, então já vou colocar para fora aqui da nossa integral, já está aqui. Então vai aparecer x ao cubo, tem que aparecer agora o v du, né? Então apareceu o v, o d de u vai ficar 1 sobre x mais 1 d de x. Beleza, o que a gente vai fazer agora para resolver isso daí? Desse primeiro lado aqui, x ao cubo sobre 3 ln de x mais 1, não tem muito o que fazer, né? Já está pronta aí para a gente. Só que agora eu tenho que mexer nessa outra integral. O que a gente pode fazer para resolver essa integral? Será que se eu integrar por partes, não vai estar aumentando o tamanho do problema? Por que eu vou dizer que está aumentando o tamanho do problema? Porque quando você pegar, você está aqui com uma função algébrica, a outra também está sendo uma função algébrica, que é uma função racional. Então, esse x ao cubo, se você escolhesse ele, por exemplo, como sendo o seu d de v, o x ao cubo d de x, iria aumentar o grau. Iria aparecer agora um x à quarta. Então, você ia estar aumentando o seu problema. Isso se resolve muito fácil se você for tentar, de fato, aplicar aí integração por partes. Você vai perceber que esse caminho não ia estar resolvendo, porque a potência das suas funções vai estar aumentando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar um método que eu já conheço. Sempre você tenta procurar da forma mais fácil. Se você aqui, nessa integral, em 1, eu fizer u como sendo x mais 1, quem seria o seu d de u? Seria o próprio d de x, né? Isso aqui não tem dúvida. Além disso, perceba que eu posso dizer que o x é u menos 1, concorda? Daqui, essa setinha, a gente tem isso. Então, eu vou olhar agora apenas para essa integralzinha que eu estou chamando de i. Então, aqui, ó, i seria igual, eu vou substituir agora, 1/3, eu vou deixar ele lá. Só vou usar no final, quando a gente voltar para a técnica de integração por partes, como a gente estava utilizando. Onde tiver. Então, a gente vai ter aqui, ó, no lugar de u, a gente vai ter u menos 1. Então, eu teria u menos 1 ao cubo, e aqui vai ficar 1 sobre x mais 1. Só que pela nossa substituição, x mais 1 vai ser u, né? Então, aqui, ó, colocou u, e no lugar de d de x é o próprio d de 1. Agora, de novo, eu pergunto a vocês, o que a gente pode fazer para reorganizar essa nossa integral? Vocês concordam que a gente iria poder pegar esse termo, u menos 1 ao cubo, e desenvolvê-lo? Se a gente fizer isso, fizer esse desenvolvimento aí, a gente vai ter aqui, ó, que ficaria. Nem vou analisar esse 1 sobre u ainda. Eu vou pegar esses termos, u menos 1 ao cubo, e vou desenvolver. Quando a gente desenvolve isso, a gente iria chegar u ao cubo menos 3u ao quadrado mais 3u menos 1. Isso que eu fiz foi desenvolver o termo apenas. Só que ainda tem 1 sobre x multiplicando tudo isso. Aliás, 1 sobre u, d de u aqui. Ou seja, a gente pode pegar esse u que está aí, dividir cada termo, utilizar as propriedades da integral, separar cada integral, resolver separadamente e finalizar a nossa questão. Então, aqui a gente poderia dizer, ó, que ficaria u ao cubo sobre u. Então, a gente tem u ao quadrado
menos 3u ao quadrado sobre u, então menos 3u, mais 3u sobre u, que vai sobrar apenas o 3, menos 1 sobre u. Tudo isso aqui a gente vai estar integrando com relação a u, percebe? Então, aqui o que está sobrando para a gente é exatamente u ao cubo, já integrando, u ao cubo sobre 3, menos 3u ao quadrado sobre 2, mais 3u, e a integral de 1 sobre u é ln de u. Mas aí o que é que a gente faz? A gente tem que voltar para a nossa substituição da variável, né? A gente estava lá em x, transformou para u. Chegou no resultado em u, a gente tem que voltar para a variável x. Então, aqui, a nossa integral i, que é aquela integralzinha aqui que a gente está mexendo, é exatamente x mais 1 ao cubo sobre 3. Perceba que eu estou só substituindo. No lugar de u, estou colocando x mais 1. E agora sobre 2, menos 3x mais 1. Você poderia aí sim colocar os termos aplicando a distribuição, não teria problema. E aí, ln de módulo de x mais 1. Aquela mesma coisinha lá. A gente vai estar colocando sempre em módulo, porque a gente não tem certeza de quem é esse x mais 1. E para trabalhar com funções logarítmicas, a gente precisa que esse carinha seja positivo. E aqui também aparece uma constante, que eu vou estar chamando de constante C1, certo? E aí, agora a gente já resolveu o nosso problema? Sim, já resolvemos. A gente pode voltar para a primeira integral e substituir aqui, ó. Então, cada carinha desse daqui que a gente acabou de descobrir vai ser ainda multiplicado por menos 1/3. Então, de novo, eu vou mudar aqui a cor para mostrar que a gente está trabalhando diferente. Então, ó, integral de x ao quadrado, ln de x mais 1 d de x, vai ser igual a x ao cubo, estou só repetindo, x ao cubo, ln de x mais 1, eu estou vindo daqui para cá, certo? Aí agora, menos 1/3, tem menos 1/3 que multiplica 1/3. Então, vai sobrar menos 1 sobre 9, x mais 1 ao cubo, menos com menos vai sobrar 1 mais, 1/3 vezes 3 meios. Então, vai ficar, o 3 vai cortar com 3, né? Então, a gente vai ter aí apenas meio de x mais 1 ao quadrado. Perceba que agora é só conta, mais, porque fica o menos aqui com o menos aqui, o 3 cortou com 3, então mais x mais 1 também está aqui, menos 1/3 com o menos aqui vai ficar mais, então 1/3 aí de ln de x mais 1, mais uma constante. Perceba que essa constante c, não necessariamente ela é a mesma C1. Mas constante é um número, junta com outro número que sobrou. Então, eu estou colocando isso em uma constante só. Importante que é uma coisa que não está dependendo aí da nossa variável em questão, que era a variável x, beleza? Então, vamos aí para mais uma questão, onde agora eu tenho exponencial e função algébrica. Vamos lá de novo. Quem é que vai ser a nossa u? Quem vai ser a d de v? E aí, consequentemente, quem é d de u e quem vai ser v? X ao quadrado menos 2x mais 1. D de v é o que está sobrando, então é de x, d de x. A do exponencial, a gente sabe que é a própria, né? Então, tá aqui. E a d de u vai ficar 2x menos 2, ou ainda, você pode escrever como 2x menos 1. É isso? E aqui faltou o nosso d de x. Beleza, tenho isso, vou partir para resolver nossa integral. Então, agora, de novo, integral, vou repetir aqui, então, da x ao quadrado
menos 2x mais 1, d de x vai ser igual a quem? O v. Então, aqui você faz essa multiplicaçãozinha em x. Então, vai ficar, vou colocar x ao quadrado menos 2x mais 1 e multiplica exponencial menos, aí agora, integral de v du. Portanto, exponencial de x. Percebe que eu posso jogar esse 2 aqui, que vai aparecer já aqui na frente? Porque é uma constante, né? E aqui ficar apenas um x menos 1 d de x. A gente pode fazer isso. Pergunto agora a vocês, como é que a gente vai resolver essa outra integral que está aparecendo? Começa sempre atacando pelo jeito mais fácil. E a nossa integral aí que eu vou estar chamando de i agora. Começa sempre atacando pelo jeito mais fácil. Será que eu consigo aplicar substituição? Se não, eu vou para um pouquinho mais elaborado, integrando por partes. Será que eu teria como fazer uma substituição aí? Aparentemente, a gente já olha e vê que não vai estar saindo. O jeito que de fato vai sair é por partes. Então, de novo, eu tenho uma algébrica e uma exponencial. Então, eu vou chamar u de x menos 1. Logo, nossa d de u vai ser a própria d de x. D de v é o exponencial de x, d de x. Logo, v é, de novo, a exponencial. Então, quando a gente resolvesse essa integral, a gente vai ter aqui, ó, fazendo aqui no cantinho mesmo, essa integral seria exatamente o v, então, exponencial de x, que multiplica x menos 1, menos integral agora de v du. Então, exponencial de x, d de x. Agora não tem mais o que fazer, porque essa integral é uma integral imediata, né? A gente já está trabalhando com ela. Então, essa nossa integral aí vai ser exatamente e de x, x menos 1, menos e de x. Mais, de novo, aquela constantezinha que está aparecendo. Se eu resolver essa integral, a gente pode voltar à nossa integral inicial. Então, voltando para cá, ó, vou só substituir. Eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes exponencial de x menos, percebe que tem esse 2 agora, e esse 2 vai multiplicar toda essa aí. Então, vai aparecer agora um 2 exponencial de x, x menos 1, menos 2, que multiplica menos e de x, então vai aparecer um mais 2 e de x, mais, no final de tudo, uma outra constante aí. E aí, resolvido o nosso problema. E se eu quisesse ainda distribuir os termos, colocar em evidência, tentar organizar isso para ficar mais bonitinho, poderia? Poderia, fica a seu critério. Mas aí a questão já está correta. Próximo exercício, essa daí que eu acredito que eu tenha deixado para vocês na videoaula. Essa é uma questão que dá para fazer de várias formas, certo? Você consegue fazer ela utilizando uma identidade trigonométrica e utilizando apenas substituição. Ou pode utilizar por partes. Em geral, eu faço ela mais por partes mesmo, mas questão de lembrar da identidade trigonométrica, certo? Então, se você pegar aqui, ó, se você observar, essa integral é a mesma coisa que seno de x vezes seno de x. Isso aqui, d de x. Então, nesse caso específico, não vai importar para a gente quem vai ser u e quem vai ser d de v. Concorda? Porque é exatamente a mesma coisa. Então, aqui fazendo a substituição, vou chamar u de seno de x, d de v, seno de x, d de x. V vai ser quem? Quem é a função que eu derivo que vai dar seno de x? Vai ser a menos cosseno, né? Então, vai aparecer aqui o menos cosseno de x, d de u, é exatamente aqui cosseno de x, d de x. Escolhi aí as nossas funçõezinhas para fazer essa substituição
utilizando por partes. Então, nossa integral, seno ao quadrado de x, d de x, vai ser o v. Então, vai aparecer um menos aqui, seno de x, cosseno de x, menos integral de v du. Só que v já era negativo. Então, vai aparecer agora um mais. Então, integral de quem? De cosseno e cosseno. Então, vai aparecer um cosseno ao quadrado de x de x, concorda? Além disso, percebe que é como se a gente não tivesse feito nada, né? Eu saí de uma seno ao quadrado e cheguei numa cosseno ao quadrado. Se eu fosse responder de novo essa cosseno ao quadrado por partes, iria ficar fazendo um círculo vicioso aí, né? Então, não seria a melhor forma. Só que a gente vai saber que essa funçãozinha aqui, ela vai poder ser substituída por um menos seno ao quadrado de x, percebe? E aí, quando eu separar as integrais, a gente vai chegar ao integral de seno ao quadrado de x d de x, tá escrevendo tudo de novo. Então, menos seno de x cosseno de x mais integral de 1 d de x. Integral de 1 d de x é o próprio x. Então, aparece aqui o nosso x menos integral de seno ao quadrado de x d de x. Então, gente, percebe? O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Concorda? Isso daqui é exatamente a mesma coisa? Então, se eu pegar isso que está aparecendo aqui e levar para o outro lado, ele vai com um sinal positivo, né? Então, a gente vai ter, ó, integral de seno ao quadrado de x, d de x. Fazer bem passo a passo. Integral de seno ao quadrado de x, d de x. E aí, do outro lado, está sobrando menos seno de x, cosseno de x, mais x. E agora eu pergunto para vocês, isso daqui vale quanto? Ou seja, tem duas vezes a mesma coisa, né? Então, vai aparecer aí para a gente, ó, duas vezes integral de seno ao quadrado de x d de x igual a menos, estou só repetindo aqui, ó. Então, fica até repetitivo isso, é chato, mas é exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, agora, a gente pode concluir que a integral, como a gente não quer duas vezes essa integral, a gente só quer ela, né? Então, vai ficar seno ao quadrado de x, d de x, é exatamente tudo isso que a gente tem aqui após a igualdade dividido por 2. Então, menos meio seno de x cosseno de x mais x sobre 2, de novo aí, mais uma constante. Quando você fizer, por exemplo, se a questão pedisse cosseno ao quadrado de x, você ia agir da mesma forma. Só que nessa segunda integral aqui, apareceria um seno ao quadrado. De novo, utilizaria a relação fundamental. Iria aparecer um cosseno ao quadrado. Passaria para o outro lado e aí você continuaria o mesmo processo. Então, percebe que é bem simples. E isso acontece para potências do seno e para potências do cosseno. Também você acontece aí, utilizando esse mesmo método, para tangente, potência de tangente, potência de secante. Então, o processo é exatamente o mesmo. Então, vamos para mais uma questãozinha aí, onde essa questão é bem parecida com aquela que a gente já fez na aula passada. Na verdade, eu deixei para que vocês continuassem na aula, que era que falava lá da velocidade da partícula, da aceleração e tal. Só que lá a gente não tinha uma variável aqui também na dependência que a gente está trabalhando. A gente tinha uma constante, que era π, não dependia da variável em questão. Lá no caso era t. Então aqui, de novo, a gente vai recorrer aí à integração por partes. O que a gente tem? Eu tenho uma algébrica,
e tem uma trigonométrica. Quem é que a gente vai utilizar como sendo U? Olha aqui a nossa colinha, ó. O A vem primeiro, né? Então, a algébrica aqui é o x ao quadrado. Então, o D de V, que vai ser seno de π x D de x. Essa colinha, nesse momento aí, ela ajuda. Mas o máximo que iria acontecer, quando você fosse desenvolver, montando sua integral, você ia conseguir perceber que estava aumentando o problema. Ou seja, o negócio estava ficando mais feio. Então, você tinha que voltar e reformular suas substituições. Então, D de U vai ser 2x D de x e V. Quem é a função que eu derivo, que vai dar seno de πx D de x, menos cosseno de πx sobre π. Perceba que daqui para cá, a gente já está aplicando uma integração. E aí a gente já viu que resolve isso, por exemplo, como substituição, né? Então, beleza. Descobri quem é o V, du, dv. Vamos resolver nossa integral. Então, integral aí de x ao quadrado, seno de πx d de x é igual a uv, portanto, menos x ao quadrado sobre π. O que é constante, eu já estou colocando lá na frente, tá? Cosseno de πx menos integral de v du. Percebe que, de novo, aqui no v está negativo, então eu já vou transformar esse sinal aqui em positivo. Tem 1 sobre π aqui, que é constante. Vou também colocar aqui para fora, vai ficar v du. De novo aqui, ó, tinha uma constante que era 2, percebe? Então, eu vou colocar aqui, ó, já o 2 aqui fora, porque está o nosso carinha aqui. Então, vai ficar cosseno de πx, e sobrou apenas o x, né? E agora d de x. De novo, eu tenho uma integral aí, onde não se resolve fácil, de olho, não é imediata. Então, a gente vai precisar, de novo, aplicar integração por partes. Vamos lá, de novo, isso aqui de U. Vou fazer aqui no nosso cantinho. Quem vai ser a nossa integral I? De novo, algébrica e trigonométrica. Então, a algébrica vai vir primeiro. A trigonométrica vai ser o nosso D de V, que vai estar sobrando aí cosseno de πx D de x. Quem é que vai ser V? D de U a gente já sabe, né? Aqui é de cara D de x. Pergunta quem é que vai ser V. Quem é a função que você deriva, que vai dar cosseno de πx. Seno de πx sobre π. Beleza? Isso daí é a nossa integral aí, né? Então, voltando aqui, a gente teria que essa integral I seria igual a UV, então, x seno de πx sobre π, tá aqui, menos integral de v du. Então, vai sobrar de novo 1 sobre π aqui, seno de πx d de x. Ah, Tuna, apareceu outra integral. Só que essa outra integral aqui, ela é imediata, né? Então, só organizando aqui, ficaria ó, πx, aliás, x sobre π, seno de πx, menos quem? A gente já resolveu isso aqui antes. Quem é que eu derivo que vai dar seno de πx? Seria exatamente menos cosseno, né? Então, vai aparecer um mais aqui agora, certo? Cosseno de πx sobre π. Só que já tem esse outro 1 sobre π aqui. Então, vai ficar 1 sobre π ao quadrado. De novo, aqui está faltando uma constante que eu estou chamando de C1. Então, agora eu vou organizar aqui. Então, vai ficar menos x ao quadrado sobre π. Estou só repetindo isso que a gente já tinha feito. Mais
Aí vamos ver o que é que vai acontecer agora. Tem aqui esse 2 sobre π, né? Esse 2 sobre π vai multiplicar toda essa integral aqui que a gente acabou de encontrar. Então, vai sobrar aí pra gente, ó, 2x sobre π ao quadrado, sobre π ao quadrado, organizei aqui, seno de πx, mais 2 sobre π, que multiplica 1 sobre π ao quadrado, logo vai aparecer 2π ao cubo, cosseno de πx. Teoricamente, está sobrando aqui, ó, 2 sobre π, que multiplica C1. Continua sendo uma constante que não depende ainda da nossa variável em questão x. Então, é como se eu pegasse esse 2 sobre π, que multiplica C1, e chamasse aí de uma nova constante C. E aí, acabou. A gente não vai precisar se preocupar com ele, porque ele é uma constante, não depende da variável x. Então, por isso que a gente sempre coloca, onde esse carinha aqui é um número real, ele pode ser qualquer um, desde que não dependa de x, beleza? Questãozinha. Quero que vocês olhem para essa. Caiu essa questão em qualquer lugar e só pede que você integre essa função. O que é que você iria fazer? Então, se eu chamar u igual a x ao cubo, percebe que o d de u já vai estar fazendo parte aqui, né? Porque estaria aparecendo, ó, 3x ao quadrado d de x, ou seja, esse x ao quadrado aqui, poderia escrever dessa forma, nesse formato aqui, né? Então, ficaria x ao quadrado d de x igual a 1/3 de d de u. Se você olha essa questão, embora ela esteja, porque eu coloquei ela aqui por acaso, peguei a questão e fiz, não, ela sai por partes. Joguei aqui dentro. E isso pode acontecer, às vezes, em uma lista de exercício. Você pode pegar uma questão que, teoricamente, está dizendo que está sendo para fazer com outro método, mas, às vezes, aquele método não sai. Se você tentasse, nessa questão, aplicar por partes, você vai ficar dando um nó na sua cabeça. Quando, na verdade, por substituição, sai muito mais rápido. Então, de fato, a gente vai aplicar a substituição aqui, e aí, fazendo essa mudança de variável, a gente teria aí 1/3, que já é o carinha aqui, o d de u está aparecendo aqui, então é elevado a d de u. Ou seja, isso vai dar exatamente 1/3 de exponencial de u mais uma constante. Só que a gente não quer na variável u, a gente tem que voltar necessariamente para a variável inicial, que no nosso caso é x. Então, aqui vai ficar 1/3 de e elevado a x ao cubo, mais uma constante. Atuando, mas será que essa constante seria outra? A mesma coisa. Não importa, porque é um número, então a gente pode chamar de qualquer maneira que a gente queira. Mais uma questão, essa daqui eu deixei no final da aula, que era para ser feita. Então, você tem aí x mais 1 e cosseno de 2x. De novo, uma algébrica e uma trigonométrica. E aqui seria cosseno de 2x, né? Aqui vai sobrar apenas o d de x e, no nosso caso do v, quem é a função que eu derivo que dá cosseno de 2x. Então, apareceria o seno de 2x, e aí sobre essa constantezinha, 2, né? Eu vou montar essa questão aqui, eu nem vou finalizá-la, porque ela é bem simples, já que a gente já fez as outras. Então, vai ficar x mais 1 cosseno de 2x d de x é igual a uv. Então, vai ficar x mais 1 sobre 2 seno aplicada em 2x menos integral aí de v du. Então, vai sobrar o meio aqui, já estou colocando para fora da integral, seno de 2x, e o d de u é o próprio d de x. E aqui, isso daqui a gente já sabe calcular, né? Então, ficaria aí menos meio, que é a integral do cosseno.
quem é a função que eu derivo que dá cosseno? Seria menos, aliás, que dá seno. Seria menos cosseno, né? Com o menos de aqui, ó, então vai sobrar um cosseno de 2x sobre 2. Acabei fazendo toda a questão que eu disse que eu não ia fazer, né? Mas aí é tão simples que a pessoa se empolga e aí vai resolvendo a questão logo. Então, aqui só precisava organizar essas constantes, e que está multiplicando aí, e daria 1/4 de cosseno de 2x. Resolvido a questão,